talvez você não entenda muito essas questões. Talvez não seja muito a tua percepção dessas coisas. Principalmente quem aceitou Jesus há pouco tempo ou tem pouco tempo como cristão. As pessoas mais antigas da fé já ouviram falar muito nisso. Mas se tem algo, irmãos, que eu tenho aprendido com Deus, é que nenhuma das orações, elas deixam de ser respondidas. Todas. Talvez a resposta dessa oração não seja aquilo que você quer. Talvez a resposta que você está esperando ainda não chegou. Mas o livro de Apocalipse nos fala, ali no capítulo 5, salvo engano, que a oração dos santos, elas são recolhidas em uma salva de ouro. E elas são levadas diante do trono de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem Cristo na tua vida e você está no processo de santificação, todas as tuas orações, sem exceção, todas elas chegam diante de Deus. Todas. Mas eu não quero falar hoje das orações que você faz e que chega diante de Deus. Eu quero falar das orações que fizeram no passado e hoje você está desfrutando disso. Nós vamos falar sobre as orações, ou a oração, ou a nossa oração, elas são sementes geracionais. A nossa oração, ela tem um propósito em gerar algo na vida das pessoas, e principalmente na vida dos nossos. Então, o que se ora hoje por um filho, essa semente de oração, ela vai ser plantada na vida deste filho, que vai gerar algo na vida dele, subsequentemente na vida dos filhos dos seus filhos. Existem orações que elas vão ganhar gerações. Então Deus, quando Ele recolhe as nossas orações, como diz no texto de Apocalipse capítulo 5, quando Ele recolhe as nossas orações num incensário de ouro, ou numa salva de ouro, e isso é colhido diante dEle, isso é guardado diante de Deus, e Deus, em toda a sua presciência, a sua sabedoria, Deus, Ele derrama sobre a terra as suas respostas, mediante aos seus propósitos e ao tempo de Deus. Esta oração que nós, na verdade não é uma oração, essa declaração, melhor dizendo. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas a Bíblia diz que quando Salomão acabou de construir a casa do Senhor, nós vamos falar um pouquinho, voltar um pouco no tempo. Isso começa no livro de 1 Crônicas. Lá em 1 Crônicas, Deus fala com Davi, o pai de Salomão, a respeito desta casa, a respeito desse ambiente. Deus precisava trazer um ambiente de glória no lugar onde seria a morada de Deus. Voltando um pouco mais ainda, a palavra de Deus diz que o Senhor fala com Moisés, para que Moisés construísse um tabernáculo na terra. Deus disse para Moisés: construa um tabernáculo na terra, que será o lugar da minha habitação, porque eu quero estar no meio do meu povo. Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus distante. Ele é tão relacional que Ele está aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, Ele passeia entre os castiçais. E nós somos essa figura de um castiçal. O Senhor passeia no nosso meio,
Por isso nós podemos declarar: Jesus está nesse lugar. Porque Ele habita entre nós, Ele está no meio de nós. Então quando Deus disse para Moisés: Moisés, construa um lugar da minha habitação, Moisés construiu uma tenda, um tabernáculo, que era de madeira, que era de tecidos, de ouro, de prata. E durante toda a jornada no deserto, o povo de Israel montava e desmontava. E a Bíblia diz que quando aquela nuvem descia, ela descia sobre a arca da aliança, ou a arca do concerto. E ali Deus se manifestava na arca e o povo glorificava a Deus. E assim foi por toda a caminhada no deserto durante 40 anos. Quando esse povo toma a terra prometida, aparece em cena então agora o rei Davi. E Deus coloca nas mãos do rei Davi um esboço, uma planta, para que fosse construído uma casa da morada de Deus. Deus não queria mais ser peregrino no deserto junto com o seu povo. Deus queria então habitar em uma casa, através da presença de Deus, na arca do concerto, na arca da aliança. Então, Davi colocou no seu coração construir essa edificação. Mas Deus o reprimiu. Deus reprovou, porque Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir a minha casa, porque você é um homem sanguinário. Assim disse Deus para Davi. Tem muito sangue nas tuas mãos, Davi. Você lutou muito, você tem o seu valor, você conquistou toda essa região para Israel. Israel é forte por tua causa. Mas você não vai construir a minha casa, porque tem muito sangue nas tuas mãos. O que Davi faz? A Bíblia diz que então Davi, ele manda buscar os melhores materiais, ouro, prata, madeira, e ele faz um grande estoque. E Davi então, ele recebeu de Deus um esboço, ele recebeu de Deus uma planta de uma edificação. Aí nasce Salomão. E quando Salomão nasce, aleluia, o rei Davi chama seu filho, e ele faz-se conhecer os propósitos para a vida de Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 11, eu não preciso que vocês abram, mas eu quero dar esse início da nossa pregação e falar um pouquinho sobre as promessas que Davi fez a Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 11, a Bíblia diz: E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Veja bem, irmãos, Davi entrega para Salomão um propósito que havia sido feito por Deus para Davi, e entrega na mão de Davi. Então Davi agora entrega o propósito ao seu filho. E eu quero profetizar algo aqui, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que o propósito que Deus tem para conosco, aquilo que Deus tem falado através da sua palavra, aquilo que Deus tem mostrado para nós através da tua palavra, a igreja não pode mudar. Nós não podemos mexer nos propósitos de Deus. A Bíblia diz que Davi entrega a Salomão aquilo que Deus havia dado para ele, já que Deus disse: Davi, você não vai construir esta edificação, isto ficará nas mãos do teu filho Salomão.
Então Davi agora entrega ao seu filho a planta da casa nas mãos de Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19, isso é só uma introdução, a Bíblia diz assim: tudo isto disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito na sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. Olhe para mim, irmãos, tudo que Deus pede para edificar, vem do céu. Toda edificação da nossa vida, ela tem uma origem, ela vem do céu. A Bíblia diz que Deus não é Deus que Ele habita em templos construídos por mãos de homens. Agora nós somos a morada do Espírito Santo. Agora nós somos templo do Deus vivo. E existe em nós, aleluia, um protocolo. Existe em nós hoje um propósito de Deus, para que Deus se manifeste nesta casa, para que Deus habite nesta casa. Existe um protocolo, um rascunho, um rabisco, uma planta que veio do céu, que é a palavra de Deus. E esta palavra um dia nos foi entregue nas mãos. Assim como hoje nós vamos assentar à mesa para tomar a Santa Ceia. E em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo diz exatamente assim: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ordeno, eu vos ensino, eu passo a vocês. Saiba de uma coisa, irmão, seja o que for da nossa vida, tudo vem do céu, tudo vem do Senhor, tudo vem do trono de Deus. Irmãos, você quer ser feliz no teu casamento? Busque do céu. Você quer ser feliz nos teus relacionamentos? Busque as coisas do céu. Você quer, meu irmão, prosperar nessa terra? Busque as coisas do céu. É o céu que comanda a terra, não é a terra que comanda a terra. A minha vida e a sua vida, ela é governada pelo céu. Existe uma ordem, e a ordem saiu do céu para que a igreja caminhe vitoriosa na face da terra. Quem crê nisso pode dizer pelo menos um amém. Querido, não dá para ser feliz, Gilson, não dá para ser feliz segundo os protocolos deste mundo, segundo os rabiscos desse mundo. Não dá. Não dá para a gente prosperar segundo os conselhos dos homens. Aleluia. Por isso que Davi, quando chama Salomão, disse: meu filho, tudo isso que eu recebi fez-me entender o Senhor. É o Senhor que me deu a planta deste prédio, dessa edificação, por escrito, e eu a dou na sua mão, a saber, que toda a obra que você fizer, você tem que observar na planta. Você tem que observar naquilo que Deus mandou, naquilo que Deus determinou. Aleluia. Eu lembro de meu pastor uma vez que ele foi indagado e questionado por uma questão a qual há alguns anos atrás as igrejas estavam bombando. Todo mundo dizia: agora nós encontramos um método para gerir igrejas. E as igrejas estavam enchendo. E alguém chegou: pastor, vamos mudar. Vamos fazer também a mesma coisa que estão fazendo na igreja tal. Olha lá, tinha 100 membros, agora está com 1000. Olha, aquela igreja tinha 300 membros, agora está com 3000. Eu lembro de uma reunião que o meu pastor disse assim: eu vou continuar no projeto que Deus me deu. Eu vou continuar no projeto que Deus me deu. Deixa eu profetizar na tua vida, meu irmão. Pode falar o que quiser da tua vida, mas você precisa continuar no projeto que Deus te deu. Você precisa continuar. Quando nós caminhamos no projeto que Deus deu, nós vamos chegar onde Deus quer.
Aleluia. Aí, irmão, Davi faz uma oração. Davi faz uma oração. Essa oração, ela está em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versos 16 ao 19. Não precisa abrir, irmãos, eu vou lendo aqui para você. 1 Crônica, capítulo 29, versos 16 a 19. Esta é a oração que Davi faz para o seu filho Salomão. Salomão ainda criança. E ele diz assim: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se chama aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Aí ele faz uma oração ao seu filho Salomão: e a Salomão, meu filho, dá a ele um coração perfeito, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que eu tenho começado, que eu tenho preparado. Davi chama o seu filho e profetiza sobre a vida dele, que ele seria um grande edificador da casa de Deus, que Salomão seria um homem próspero, que Salomão seria um homem abastado, cheio de Deus, e que ele iria adquirir um coração perfeito. Glória a Deus. Passam-se os anos, e Davi morre. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, um pouco antes disso, Salomão, a Bíblia diz que Salomão herda o trono do seu pai com 20 anos de idade. 20 anos de idade, Davi assume. Salomão assume o trono do seu pai, o rei Davi. E ele começa então a construção do templo. E o templo foi construído em 7 anos. Eu sei que foi um tempo recorde, mas irmão, quem tem dinheiro? Quem não tem dinheiro para construir, irmão, é 20 anos, 30 anos, sim ou não? Quem já passou por essa experiência? Mas quem tem dinheiro, irmão, constrói em 2, 3 anos. O templo da casa de Deus foi construído em 7 anos, um tempo recorde. Por quê? Porque Salomão não era rico. Salomão era multi-mega blaster, up milionário. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 5:1, assim que acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas de seu pai Davi, que ele havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e colocou entre os tesouros da casa de Deus. Olhe para mim, irmãos. Esta casa representa uma promessa do seu pai. Mas Davi, ele obedeceu princípios. Não existe edificação se não houver coisas consagradas de Deus dentro da minha casa. Não existe prosperidade se não houver as coisas consagradas para dentro do meu lar. Por isso eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus nesta noite. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está incomodando, que está chegando como um cheiro desagradável às narinas de Deus, vai sair fora da tua vida, vai sair fora da tua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que a tua casa será um jardim fechado, regado e guardado pelo Senhor. Ali será um lugar da habitação de Deus, um lugar onde Deus se agrada em estar naquele lugar.
Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz que Salomão termina, depois de 7 anos, Salomão termina toda a obra da casa. Olha o que aconteceu. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor, que encheu a casa de Deus. Irmão, quando o propósito é nobre, quando há obediência, quando a edificação é feita segundo os preceitos da palavra de Deus, quando nós consagramos aquilo ao Senhor, irmão, se prepare, porque você vai ter uma casa incendiada pelo poder de Deus, um casamento incendiado pelo poder de Deus, uma vida espiritual incendiada pelo poder de Deus. O texto diz que aqueles que iriam ministrar na casa do Senhor, eles não conseguiam parar de pé. Tamanha era a glória, tamanha era a unção daquele lugar. Em resposta já ao que Deus havia falado com Davi, Salomão recebeu uma herança do seu pai Davi. Aleluia. Agora, eu quero entrar na palavra. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Salomão entregou a obra prometida por Deus a Davi, Davi foi repreendido que só não faria porque tinha mão sanguinária. Davi escolhe Salomão, dá conselhos para Salomão. Salomão segue à risca os conselhos. Salomão pega a planta do que Deus determinou como fazer as coisas, e ele seguiu a planta de como Deus diz que tem que ser para fazer as coisas. Aí vem o irmão fala assim: pastor, eu estou muito mal no meu relacionamento. Aí você pergunta: você seguiu a planta? Você seguiu as ordens? Você seguiu o manual? Irmão, se você seguiu o manual, que é a palavra de Deus, tudo na tua vida vai prosperar. Vou repetir. Se você seguir o manual, querido, você não precisa ser amiguinho de pastor. Você não precisa ser uma pessoa que tem 30 anos de igreja. Você só precisa observar o manual. Se você seguir o manual, você vai prosperar em tudo. Salomão agora ele está em êxtase por aquilo que Deus fez através das promessas do seu pai Davi. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 6, que Salomão ele faz uma oração. Esta oração foi feita por Salomão. E olha o que ele diz. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 6. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Presta atenção. Se você ler o texto, você vai ver que Salomão mandou fazer um altar de 5 côvados de comprimento, por 5 côvados de largura, por 3 côvados de altura. Em outras palavras, esse altar tinha 2 metros e alguma coisa de comprimento, 2 metros de alguma coisa de largura e 1,35 m de altura. Está lá? Eita glória! A Bíblia diz que Salomão então sobe nesse pórtico, nesse altar, e ele faz uma oração diante de todo Israel. E a oração dele foi essa: e pôs-se de pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Verso 20: que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu povo orar neste lugar.
Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tens dado aos seus pais. Verso 26. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, para que tu o afliges. Verso 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que vai sair deste lugar. Eu vou repetir o verso 40. Salomão estava em cima do pórtico, em cima do altar, com as mãos estendidas, e a oração de Salomão era: Senhor, inauguramos a igreja que o Senhor mandou, fizemos conforme a planta que o Senhor mandou, segundo o que meu pai deu nas minhas mãos. Eu confio no meu pai, que meu pai era assim com o Senhor. E ele, com as mãos levantadas, dizia: Senhor, nós fizemos a nossa parte, nós buscamos, obedecemos, fizemos à risca o que a palavra de Deus diz. Agora o Senhor ouve a oração que está saindo deste lugar. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos a toda a oração que vai sair deste lugar. Aí Deus responde. Aqui eu quero começar a pregar. A Bíblia diz, irmãos, que em 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo de número 11, a palavra de Deus diz que Salomão acabou e encerrou a obra que Deus havia confiado nas tuas mãos. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Olhe para cá, irmão. Essa palavra prosperamente é algo que precisa ser entendido pela igreja. Salomão, ele usou os melhores recursos. Salomão usou o que ele tinha de melhor. Salomão juntou tudo que seu pai deu. Os bens de Salomão não eram para servi-lo. Os bens de Salomão eram para servir a Deus. E aqui eu quero começar com o primeiro princípio. Irmão, as nossas orações serão sementes geracionais quando nós plantarmos, aleluia, na presença de Deus, na obra de Deus, em uma vida com Deus, aquilo que nós temos de melhor. Dê o seu melhor para Deus, consagre a vida dos teus filhos a Deus, aleluia. Aquilo que o Flavinho fez aqui, meu irmão, isso é uma fagulha daquilo que Deus te deu, filhos, para você levar eles na presença de Deus. Deus te deu vida espiritual para você orar, para você buscar, para você se consagrar. A tua vida com Deus precisa ser uma vida de ouro, de prata ou de pedras preciosas. Agora escute isso, irmãos. Deus não quer o resto de nós. E é o que muita gente, a maioria da igreja, irmãos, quando vai no baile, 5 horas da manhã, vamos agora tocar a última. Mais um. Eu já fui assim, irmão. Eu já fui da night. Eu saía do barzinho chamado Copo Sujo, às 6 da manhã, e eu ia para o Mosca Frita. Saía do Mosca Frita, ia para o outro barzinho, Escorrega, lá vai 3. E o último era o Sovaco de Mula, que a gente acabava com toda a cachaça que tinha. Agora, irmão, para vir à casa do Senhor,
para estar nesse lugar, que aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de reverenciar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Irmão, eu vou vir para cá desanimado? Eu vou vir para cá, meu querido, de qualquer jeito? Não, eu preciso estar aqui louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Quanto o melhor eu der para Deus, serão sementes geracionais. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus está de olho no que você está oferecendo a Ele. Salomão, a Bíblia diz que tudo que ele fez, tudo que ele intentou fazer na casa de Deus, prosperamente ele o fez, ele o efetuou, ele fez com os melhores profissionais, com o melhor material. Irmão, como Deus não vai receber? A Bíblia diz que o Senhor, quando exigia sacrifícios de animais, o Senhor dizia para Israel: eu não quero animal manco, eu não quero animal cego, eu não quero animal que tenha pé quebrado. Quando Deus recebia o sacrifício, a escolha daquele animal teria que ser o melhor animal do curral do povo judeu. Aquele era separado e oferecido ao Senhor. Aí eu te pergunto, irmão, você tem oferecido o que para Deus? A Bíblia diz que quando Abel e Caim chegaram diante de Deus, ambos chegaram com uma oferta. E o texto diz que Deus observou primeiro a Caim e depois a sua oferta. Primeiro a Abel e depois a sua oferta. Então Deus vê tanto o coração como o que eu estou dando. Não estou falando de valores, irmãos. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando o que você veio oferecer a Deus. E Deus, nesta noite, meu irmão, se você trouxe algo que chegue na sala do trono, isto será uma semente para os teus filhos. Veja que a mãe da Dani, como ela estava falando hoje, era uma mulher que ensinava os seus filhos na palavra. Hoje a Dani colhe esses frutos que o Flavinho também é ensinado na palavra. E esta semente é geracional. Os filhos do Flavinho vão servir ao Senhor. Os netos do Flavinho vão servir ao Senhor. Os bisnetos vão servir ao Senhor. E é uma geração santa, é uma geração do Senhor. Querido, este altar é o lugar de se falar a verdade. Amém? Tem pessoas que vêm e nunca mais vêm, porque como foi dito hoje na escola dominical, por quê? Porque não querem ouvir a verdade. Então a verdade é que quando nós oferecemos ao Senhor o nosso melhor, a Bíblia diz que no verso 8, a Bíblia diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua e escolhi para mim este lugar para a casa de... Irmão, olhe para cá. Esquece a porta, olhe para cá. O Senhor, Ele vai recolher nesta noite as nossas orações. Vou repetir. O Senhor nesta noite vai recolher as nossas orações. E ele recolhendo, o Senhor disse para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. Mas sabe por que eu ouvi a sua oração? Porque isso é uma semente do teu pai. O que você está vivendo hoje, Salomão, é algo que foi jorrado na vida do teu pai. Então você está usufruindo de uma semente geracional. Algo que vai edificar não somente a você, mas todos os seus filhos, todas as suas gerações futuras. Eu ouvi Salomão
ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar como a casa de sacrifício. Olhe para cá, irmãos, Deus escolheu uma casa. Deus escolheu uma casa. Diga comigo, Deus escolheu uma casa para morar. Diga, eu sou casa. Diga, eu sou casa. Deus escolheu você, irmãos. Deus escolheu a você, Deus escolheu a tua família, Deus escolheu a tua casa para fazer morada neste lugar. O endereço de Deus na terra não é Avenida Rio das Pedras, número 1663. O endereço de Deus na terra sou eu, é você. A morada de Deus somos nós nesse lugar. Nós somos o endereço de Deus. Eu me lembro da minha tia quando ela orava, e eu não entendia nada do evangelho. Minha tia Nair, quando ela orava na sala, ela entrava em mistério, e nós éramos católicos roxos. E um dia eu me lembro dela colocando a mão na minha cabeça, falando em línguas e profetizando sobre a minha vida, que eu seria um pregador da palavra de Deus. E ela orava e falava em mistério comigo. Eu não entendia nada, eu era uma criança. Mas um dia eu conhecia Jesus. Eu conhecia o Deus que a minha tia servia. E minha tia já estava nos últimos anos de vida. E a primeira pessoa que eu fui contar foi para minha tia Nair. Eu fui até a casa dela e eu disse, tia, a paz do Senhor. A lágrima correu dos olhos. Eu disse, agora nós somos irmãos em Cristo. Eu aceitei Jesus como o Salvador da minha vida.